Onde ocorre a confusão? Quando o espiritual e o psiquismo se misturam sem fronteiras claras. A confusão entre cura espiritual e cuidado psíquico acontece justamente quando o sujeito perde o parâmetro para diferenciar aquilo que nasce de sua história interna daquilo que emerge de suas vivências espirituais. Não é uma confusão rara, pelo contrário, aparece diariamente na clínica contemporânea. Muitas pessoas buscam o campo espiritual como tentativa de aliviar dores que pertencem claramente ao psiquismo. São sujeitos feridos por perdas, traumas, rejeições, violências emocionais ou afetos não simbolizados, que encontram no espiritual uma promessa de sentido e imediato. O recurso ao sagrado funciona, nesses casos, como uma forma de bypass psíquico, uma tentativa de evitar o enfrentamento da própria história, deslocando a dor para uma explicação transcendental. Por outro lado, há sujeitos que acreditam que apenas a análise resolverá conflitos que, em suas próprias narrativas internas, têm estrutura simbólica espiritual. São pessoas que carregam experiências místicas, intuitivas, religiosas, energéticas ou visionárias que organizam profundamente o modo como elas vivem e sofrem. E quando essas experiências são tratadas somente como sintoma, algo da subjetividade se perde. A análise não pode e não deve amputar o sagrado do sujeito. Penso em situações que encontro com frequência, pacientes atravessando ansiedade intensa, lutos congelados, traumas antigos ou crises existenciais que interpretam tudo isso como processo espiritual, mediunidade aflorando, ataque energético, sinal do universo. Quando, ao investigar mais de perto, vemos que não se trata de espiritualidade, mas de um conflito psíquico não elaborado, preso na história interna, pedindo elaboração, palavra, simbolização. Mas o contrário também é verdadeiro. Nem tudo que se apresenta de forma intensa é sintoma. Há experiências espirituais genuínas que são vividas como presença, intuição, insight, conexão profunda, e que, se interpretadas apenas como delírio, fantasia ou mecanismo de defesa, produzem sofrimento ainda maior. Freud já alertava que o analista não pode fechar os olhos para a dimensão do sagrado no psiquismo. Jung dedicou a vida a demonstrar como experiências simbólicas e espirituais estruturam a vida interior, e autores contemporâneos como Viktor Frankl e James Hillman reforçam que a vida humana anseia por sentido, transcendência e horizonte. Quando o espiritual é reduzido a sintoma, o sujeito perde parte de sua experiência de mundo. Quando o sintoma é interpretado como espiritual, o sujeito perde acesso ao próprio inconsciente. É por isso que a distinção entre esses campos é essencial, não para separá-los violentamente, mas para reconhecer a função específica de cada um. O campo psíquico cuida da história, da linguagem, da repetição, da dor que vem de dentro. O campo espiritual cuida do sentido, da fé, da experiência, de pertencimento a algo maior. Ambos são legítimos, ambos têm força, ambos podem caminhar juntos, mas somente quando o sujeito compreende onde termina um e onde começa o outro. A verdadeira confusão nasce quando o espiritual tenta fazer o trabalho do psíquico, ou quando o psíquico tenta abafar o espiritual. Estabelecer limites e funções não é separar mundos, é permitir que cada um opere com sua própria potência. Diferenças fundamentais: cura espiritual versus
cuidado psíquico. Para compreender com clareza a fronteira entre esses dois campos, é necessário reconhecer que, embora ambos toquem dimensões profundas da existência humana, eles operam por vias absolutamente distintas e não são substitutos um do outro. Cura espiritual. A cura espiritual opera dentro da lógica da fé, do rito, da devoção e da conexão simbólica. É um trabalho que se estrutura na relação com o sagrado, seja ele entendido como divino, energético, ancestral, cósmico ou transcendental. Ela organiza sentido quando o sujeito se conecta com algo maior do que si mesmo. Ele reestrutura a forma como interpreta sua própria vida. Muitos autores, como Viktor Frankl, mostram que a capacidade de dar sentido à dor é um dos fatores mais importantes na sustentação da saúde emocional. A cura espiritual não trabalha necessariamente com elaboração de traumas ou transformação de estruturas psíquicas. Ela opera em outro plano, no plano da esperança, do pertencimento, da sacralidade e da experiência do mistério. Seu efeito é real, sobretudo porque reorganiza o simbolismo interno e oferece uma sensação de amparo, de orientação e de integração emocional. É um trabalho que se inscreve dentro da metafísica, da transcendência e da espiritualidade. Jung já dizia que o ser humano não vive apenas de estímulos e respostas, ele vive de mitos, símbolos e narrativas de transcendência. A cura espiritual se apoia exatamente nisso, em símbolos que ultrapassam a compreensão racional e alcançam o sujeito por vias profundas e pré-verbais. Cuidado psíquico. O cuidado psíquico, por sua vez, opera por outra via, a via da palavra, da interpretação, da escuta clínica e da construção de sentido a partir da história subjetiva do sujeito. A clínica investiga o inconsciente, as repetições, as defesas, as marcas que a história deixou no corpo e na linguagem. O objetivo não é oferecer respostas prontas, mas permitir que o sujeito se veja, se escute e se reencontre com as camadas que organizam o próprio sofrimento. O cuidado psíquico trabalha com traumas, vínculos, perdas, angústias, sintomas e conflitos internos. Ele não reorganiza o sentido pela fé, mas pela elaboração. Não oferece transcendência, mas interpretação. Não dá conforto imediato, mas um processo gradual de transformação que passa pelo enfrentamento daquilo que foi recalcado, esquecido ou não simbolizado. Autores como Freud, Winnicott, Lacan, Ferenczi e contemporâneos como Safra, Dunker e Greenberg reforçam que o sofrimento psíquico não é removido por decreto espiritual. Ele é elaborado no encontro clínico, no tempo da fala e na construção de significado. Ambas são importantes, mas não são substitutas. A cura espiritual pode oferecer amparo onde o psiquismo está fragilizado. O cuidado psíquico pode aliviar dores que o espiritual não alcança. São dimensões que se complementam, mas que não ocupam o mesmo lugar. A cura espiritual organiza a alma. O cuidado psíquico organiza o sujeito. E aquele que tenta substituir um pelo outro, inevitavelmente se perde. Onde cada uma atua. A diferença entre o território do sentido e o território da estrutura psíquica. Para compreender realmente a distinção entre cura espiritual e cuidado psíquico, é preciso olhar para o lugar onde cada uma opera dentro do sujeito. Não se trata apenas de métodos diferentes, mas de campos estruturais absolutamente distintos. A espiritualidade atua na dimensão do sentido. É na esfera do sentido que a espiritualidade revela sua força.
Quando o sujeito está perdido, fragmentado, desconectado de algo maior, é a espiritualidade que oferece direção, pertencimento e significado. Ele não entra necessariamente na história traumática, mas oferece uma moldura simbólica capaz de sustentar o confronto com a própria vida. A espiritualidade ajuda o sujeito a se perceber parte do mundo, parte da existência, parte de algo que o excede. Em muitos casos, ela devolve esperança, resgata propósito, reabre caminhos para a vida afetiva e cria condições para que a dor seja vivida de forma integrada e não como algo que isola ou paralisa. Do ponto de vista fenomenológico, autores como Rudolf Otto, Mircea Eliade e Carl Jaspers já apontavam que a experiência do sagrado reorganiza o modo como o sujeito habita o próprio ser no mundo. E na clínica contemporânea isso se manifesta como maior estabilidade emocional, mais sentido e mais abertura para atravessar crises. A espiritualidade, portanto, atua na construção do sentido da existência, um eixo essencial para qualquer ser humano, mas que não substitui o trabalho detalhado sobre a estrutura interna. A psicanálise atua na dimensão da estrutura psíquica. Aqui entramos em outro território, o território do inconsciente, das defesas, das repetições e dos conflitos estruturais. Enquanto a espiritualidade oferece sentido, a psicanálise oferece elaboração. A psicanálise desmonta padrões repetitivos, ilumina zonas de sombra, expõe conflitos, desmonta fantasias inconscientes que sustentam o sofrimento. Ela não promete conforto imediato, mas trabalha para que o sujeito se torne autor de sua própria história e não refém dela. Quando falamos em estrutura psíquica, falamos daquilo que Freud chamou de novela familiar, das marcas iniciais que moldam o modo como cada um ama, sofre, deseja e se relaciona. A análise desfaz repetições quando o sujeito, sem perceber, reproduz o mesmo roteiro emocional com diferentes pessoas. A análise desarma defesas quando o psiquismo construiu estratégias rígidas para não sentir, não lembrar ou não se implicar. A análise elabora feridas quando o trauma deixou marcas que o espiritual não alcança, porque pertencem ao campo da linguagem, da memória e do inconsciente. Autores como Winnicott mostram que o sofrimento, muitas vezes, nasce da falta de ambiente emocional adequado nas experiências primárias. Lacan destaca que o sujeito sofre porque está capturado pelo gozo repetitivo. E contemporâneos apontam que a dor psíquica exige elaboração simbólica, algo que nenhum ritual, por mais potente que seja, pode substituir. A psicanálise permite ao sujeito viver de forma mais autêntica, não porque oferece respostas, mas porque remove aquilo que impedia a vida de fluir. Enquanto a espiritualidade devolve sentido, a psicanálise devolve liberdade. Uma cuida do porquê viver, a outra cuida do como viver. E quando essas duas dimensões se encontram de maneira madura, o sujeito pode finalmente caminhar com mais consciência, mais profundidade e mais verdade. Quando unir as duas, o encontro maduro entre espiritualidade e psicanálise. Existem momentos em que unir cuidado psíquico e prática espiritual não apenas é possível, como extremamente benéfico, mas isso só acontece quando o sujeito compreende a função específica de cada campo e reconhece que eles não ocupam o mesmo lugar, não competem, não se anulam, não se substituem. Eles podem, sim, dialogar. Há pessoas que se beneficiam profundamente de ambos os caminhos. E na clínica vemos com frequência que aqueles que transitam com consciência entre o espiritual e o psíquico
alcançam uma forma mais estável e integrada de viver. A espiritualidade oferece sustentação simbólica. Ela dá sentido, horizonte, pertencimento, transcendência. Ela ajuda o sujeito a suportar momentos de dor intensa, crises existenciais, perdas, doenças ou rupturas profundas. O sagrado aqui funciona como aquilo que o filósofo Paul Tillich chamaria de coragem de ser, um amparo ontológico que sustenta o sujeito diante do abismo. A psicanálise oferece sustentação interna. Ela trabalha a estrutura, desmonta repetições, revela conflitos, elabora feridas e questiona ilusões que o sujeito construiu para suportar viver. Ela devolve autoria, liberdade e responsabilidade subjetiva. É o que Freud chamava de trabalho de luto, trabalho do sonho, trabalho do inconsciente, processos que exigem palavra, tempo e coragem para confrontar o que foi recalcado. Quando bem articuladas, as duas vias se completam. A espiritualidade fortalece o sentido de viver. A análise fortalece a capacidade de viver. Um ritual pode acalmar a alma, mas somente a elaboração psíquica é capaz de transformar o modo como o sujeito vive, ama e repete seus conflitos. Um ritual conecta ao transcendente, a análise conecta ao próprio inconsciente, e o sujeito precisa das duas dimensões, a vertical, sentido, e a horizontal, história, para construir uma vida com densidade. Penso em casos clínicos em que o sujeito chega devastado por um luto, uma perda amorosa, um trauma, uma desorganização emocional. A espiritualidade dá a ele algo que a análise, naquele primeiro momento, não consegue dar, um chão simbólico, mas é a análise que mais tarde permitirá elaborar o que realmente aconteceu, desarmar fantasias, compreender repetições e reconstruir significados internos. E, por outro lado, há quem tente se apoiar apenas no espiritual, evitando o trabalho psíquico, e acaba preso em círculos de alívio momentâneo sem transformação real. A espiritualidade acalma, mas não reestrutura. A análise reestrutura, mas não necessariamente consola. Unir as duas é, portanto, saber reconhecer os limites e a potência de cada uma, e permitir que o sagrado cuide do sentido, enquanto a psicanálise cuida da estrutura. É integrar as camadas mais amplas da existência com as camadas mais profundas do inconsciente. Quando isso acontece, o sujeito não apenas melhora, ele amadurece. Advertência importante: a responsabilidade de não confundir campos distintos. Em qualquer discussão séria sobre espiritualidade e cuidado psíquico, é indispensável fazer uma advertência clara, direta e ética, especialmente em um tempo em que fronteiras se misturam com facilidade e discursos espiritualizados prometem aquilo que não podem cumprir. A cura espiritual não substitui tratamento psicológico, e o cuidado psíquico não substitui a dimensão espiritual daqueles para quem a experiência do sagrado é estruturante. Cada campo tem um objeto, um método e uma função. Quando o sujeito tenta transformar um no outro, surge o risco de confusão e, em muitos casos, de abandono de cuidados essenciais. No consultório, vejo repetidamente pessoas que evitaram buscar ajuda clínica porque acreditaram que um ritual resolveria, uma oração bastaria, um trabalho espiritual iria limpar tudo. E o inverso também acontece. Sujeitos que tentam reduzir suas experiências espirituais autênticas a sintomas
anulando uma parte fundamental de sua vida simbólica. Misturar as duas dimensões sem discernimento não é integração, é colapso de fronteiras. A integração verdadeira exige clareza. A confusão, ao contrário, produz sofrimento. A espiritualidade pode oferecer conforto, pertencimento e sentido, mas não elabora trauma, não desmonta mecanismos de defesa e não reconfigura a estrutura psíquica. A psicanálise pode oferecer transformação, consciência e liberdade interna, mas não substitui rituais, crenças e práticas que sustentam o sujeito em níveis transcendentais. A negligência ocorre quando alguém, tomado pela dor, tenta transformar fé em técnica clínica ou transformar análise em ritual espiritual. Ambos os campos perdem força quando são usados fora do lugar adequado. Autores como Jung, Safra e Tillich já alertavam: quando a espiritualidade tenta ocupar o lugar do tratamento, ela se torna fuga. Quando a análise tenta ocupar o lugar do sagrado, ela se torna empobrecida. O sujeito paga o preço dessa confusão. Por isso, esta advertência não é moral, é estrutural. É um chamado à responsabilidade com a própria vida. Cada dimensão é valiosa, cada uma opera em um território próprio. Confundir é perigoso, integrar com discernimento é maturidade. O encontro entre duas dimensões fundamentais da experiência humana. A espiritualidade nos leva para o alto, a psicanálise nos leva para dentro. Esses dois movimentos, embora distintos, respondem a necessidades igualmente humanas, a necessidade de sentido e a necessidade de estrutura. Uma oferece horizonte, pertencimento e transcendência. A outra oferece profundidade, elaboração e responsabilidade psíquica. A espiritualidade sustenta, a psicanálise organiza. A primeira acolhe, a segunda trabalha. A espiritualidade abre um campo de significado que ajuda o sujeito a atravessar a dor. A psicanálise desvela o que dentro dele produz, repete e intensifica essa dor. Quando cada uma ocupa seu lugar, o sujeito encontra algo que nenhum dos dois caminhos isoladamente é capaz de oferecer: um equilíbrio entre sentido e verdade interna. Não apenas alívio, mas transformação. Não apenas consolo, mas maturidade. Não apenas fé, mas elaboração. Há momentos da vida em que precisamos olhar para cima, para aquilo que nos supera e nos transcende. Em outros, precisamos olhar para dentro, para o que nos habita e nos determina. A sabedoria está em reconhecer qual dimensão precisa ser convocada em cada momento. Quando a espiritualidade e a psicanálise são compreendidas como campos complementares e não concorrentes, o sujeito deixa de se perder em falsas soluções, promessas mágicas ou experiências técnicas impossíveis. Ele passa a caminhar com mais solidez, com mais consciência, com mais autoria. A espiritualidade nos lembra que não estamos sozinhos no mundo. A psicanálise nos lembra que somos responsáveis pela maneira como organizamos nossa vida interna. E é justamente na articulação dessas duas forças, sentido e estrutura, que o sujeito encontra espaço para crescer, se reposicionar e, sobretudo, se transformar. Assim, esta não é uma defesa de um caminho contra o outro, mas uma convocação à clareza, que cada um encontre seu próprio jeito de unir o que o eleva e o que o aprofunda, seu eixo vertical e seu eixo interno, a dimensão que o conecta ao transcendente e a que o reconecta a si mesmo. Porque, no fim, é a partir dessa integração lúcida que a vida pode finalmente se reorganizar, com mais verdade, mais presença e mais liberdade.